Caramba e carambita, chegou a hora de falar dele, Zagor Tenai, o espírito da machadinha, aqui no Museu dos Quadrinhos, depois da vinheta. Tranquilidade, galera, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ, e hoje eu separei para vocês mais uma obra do Bonelli, da Bonelli Editores, Zagor. Essa edição aqui é a número 1 da editora Rio Gráfica, que foi a segunda editora a publicar o Zagor no Brasil. A primeira foi a VEC, né? Vocês já puderam acompanhar aqui no Museu dos Quadrinhos um vídeo sobre os personagens da Bonelli. Aqui na cartelinha vocês podem acompanhar esse vídeo. E eu também já gravei um sobre o Tex, a primeira edição do Tex, edição histórica, que apresenta as primeiras tiras do Tex. Fiquei devendo o Zagor, mas essa dívida vai ser paga agora. O Zagor, que é um personagem criado pelo Sérgio Bonelli, sob o pseudônimo de Guido Nolita, né? E ele tem como seu pai artístico o desenhista Gallieno Ferri. Ele foi criado em 1961 lá na Itália, né? E desde então suas aventuras não foram paradas de publicar. Está sendo publicado desde aquela época. É um personagem que faz muito sucesso entre os leitores italianos e aqui no Brasil. Já fez mais sucesso na Itália, conforme eu li em artigos lá no site da Bonelli. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar. Eles têm muitos personagens, é realmente assim uma fábrica de ideias aquilo lá. E é pena que nem tudo chega aqui. Está chegando muito material da Bonelli agora, através de editoras menores, publicando esses quadrinhos em campanhas do Catarse, né? E a Mitos vem publicando aí o Tex, o Zagor, o Dylan Dog, Martin Mister, Nick Ryder, todos esses personagens mais famosos da Bonelli estão sendo publicados pela Mitos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uns links se você quiser comprar esses quadrinhos aí. Não são esses que eu estou comentando aqui, são quadrinhos mais recentes, mas dá para ter uma ideia aí dessa enorme produção dos quadrinhos Bonelli no Brasil. Tá bom? Então pela Mitos você consegue bastante material. Mas vamos falar da edição de hoje, que é essa número 1 aqui, ó, que eu tava lá na minha coleção, a revista que foi publicada pela editora Rio Gráfica em 1985. A revista tem aquele formatinho menor um pouquinho, né? Ela é menor que o formatinho tradicional. Na verdade é uma adaptação do formato italiano, que é um pouquinho maior do que esse, né? Algo mais ou menos isso aqui, o formato que era publicado na Itália. Ele tem 113 páginas, todo em preto e branco, o interior é papel jornal, capa couché colorida, tá? A história aqui antes de entrar na história do gibi, eu vou falar um pouquinho da história do Zagor, para quem não conhece o personagem. Então o Zagor, ele é contemporâneo do Tex, tá? Inclusive eles já se encontraram em algumas histórias, né? São amigos. Ele tem como companheiro de aventuras esse carinha que tá aqui, que é o Chico, que faz mais ou menos às vezes do Sancho Panza, né? Aquele ajudante engraçado. Aliás, nos quadrinhos da Bonelli, geralmente o personagem principal vem acompanhado de ajudante. É assim com o Tex, que tem o Kit como seu braço direito, o Zagor tem o Chico, o Dylan Dog tem o Groucho e por aí vai, né? O Martin Mister tem o Java, que é o homem de Neandertal, e cada um tem a sua característica. A característica do Chico aqui é ser o alívio cômico, né? É aquele cara que está sempre entrando em encrencas, e nessa história aqui não vai ser diferente. Mas sobre a criação do Zagor, vamos lá. O Zagor foi criado em 61, como eu falei. O nome verdadeiro do Zagor é Patrick Wilding, e ele é filho de 2 colonizadores que foram morar numa floresta chamada Floresta de Dark Woods, e esses caras, os pais foram assassinados, e o Zagor então, ele é adotado por um cara chamado Wendering Fitzy. E esse cara era um poeta, um filósofo e tal, mas ele abandona tudo para poder se dedicar à vida natural, né, a busca pela verdadeira identidade humana, e acaba adotando o Zagor, né, e o Zagor aprende muito com ele, e esse cara usava como arma uma machadinha, e daí o Zagor aprendeu o manuseio dessa arma e adotou esse nome é Zagor Tenai, que significa o espírito da machadinha, ou espírito com a machadinha em outra tradução, e ele usa também essa arma como defensor dessa floresta de Dark Woods. Ele usa uma machadinha feita com madeira e pedra, né, uma coisa bem característica dos índios mesmo,
e ele adota esse perfil de protetor, né? Mais ou menos um Tarzan dos Estados Unidos, assim, uma mistura de Tarzan com fantasma, tem essa coisa a roupa colorida que ele também, esse visual de meio que de super-herói, ele vai pegar quando ele encontra uma família de saltimbancos que usava essas roupas fantasias, e ele usa essa roupa com esse símbolo no peito, com o intuito até de atemorizar ou criar uma lenda, mais ou menos como o fantasma faz usando aquela roupa, né, de um espírito que anda, algo assim. E ele é esse espírito da Machadinha, e os índios ali da região acabam respeitando ele como se ele fosse uma espécie de semideus mesmo ali de Dark Woods. As histórias do Zagor são bem diferentes do Tex. Enquanto o Tex tem um pé bem calcado na realidade, até em fatos históricos e tudo mais, o Zagor ele já abre mão dessa realidade, esse pé no realismo, para uma coisa mais fantasiosa. Então o Zagor, apesar de também ser um cowboy, entre muitas aspas, né, ele também anda com uma pistola e tudo mais, né, tem índios nas histórias dele. A região ali, pelo que a gente percebe da floresta de Dark Woods, ela é um local, primeiro que ela não existe de verdade, tá? Uma coisa fantasiosa, essa floresta. E tudo que acontece ali beira a coisa do realismo fantástico, tá? Então você vai ter desde histórias envolvendo ladrões comuns, zumbis, discos voadores, monstros, tem histórias de terror, histórias de ficção científica, tudo isso debaixo dessa grande umbrella do Zagor aí, tá? Mas agora vamos sobre a história desse, e aí vocês vão ver justamente o que eu estou falando quando eu falo que tem muita fantasia no Zagor. Essa história aqui, o Zagor ele está chegando lá na floresta da Darkwood, na ilha onde ele mora e onde tem a cabana, ele vive lá com o seu amigo Chico. Ele está chegando, o Chico não está em casa e ele deixou... tem outra coisa que eu esqueci de falar, ele também tem um grito igual do Tarzan, né? Só que aqui Aiak é o grito que ele dá, característico dele, que é para atemorizar também os vilões e quem esteja em combate com ele. Então ele está lá dando aqueles gritos e pulando pelos cipós lá, Aiak! E ele chega e não encontra o amigo, e ele encontra lá um bilhete dizendo, eu fui pescar num lago tal. Aí ele acha aquilo estranho, ele vê que junto com as pegadas do Chico ali em direção ao tal do lago tem uma outra pegada de um salto mais fino. Ele fica intrigado com aquilo e resolve ir pesquisar. Aí a gente vai ser cortado, a história corta e passa então para o Chico e esse cara, esse pirata aqui que é o amigo do Chico, o nome dele é Digging Bill. E o Digging Bill ele tá atrás de um tesouro. E ele descobriu, ele é um cara, esse visual de pirata bem do Piratas do Caribe, né? Aquele classicão, esse pirata, ele é engraçado, né? Outra figura de alívio cômico. E eles estão atrás de um tesouro. Esse cara, ele vive pesquisando tesouros escondidos e perdidos nos Estados Unidos. E ele, através dessas pesquisas, ele acaba numa biblioteca encontrando a lenda de um navio que estava levando um carregamento de ouro para fazer pagamentos. O capitão do navio se rebela e desvia o navio para dentro de um córrego, de um rio, até então um rio, né, para poder roubar essa carga. Ele mata toda a tripulação, deixa a tripulação lá mesmo no convés lá do navio e vai buscar alguma coisa para poder carregar aquele ouro e esconder. Quando ele volta, o navio desapareceu. E aí aí nessa lenda que o cara tá lendo, tá pesquisando aqui, que o navio parou naquele córrego, naquele lago, e nessa mesma época passou um cometa. E esse cometa revirou as águas do rio, né, fez com que as águas do rio subissem, e o navio uma coisa meio revolta, meio quase um tsunami, ele acaba afundando ali, e quando os caras chegam para ver, o navio desapareceu. Enfim, a tripulação é morta, presa e enforcada, né, por causa do crime, e nunca mais encontraram o navio. Eles mergulharam, ninguém achava nada, nem um sinal. Muito bem, o que o Digging Bill descobre nas suas pesquisas? Que esse navio, aqui está a cena da tripulação sendo enforcada, e nas pesquisas do Digging Bill descobre
que existem duas fontes para esse rio onde eles estão pesquisando. E aonde as pessoas iam buscar o navio afundado era uma fonte falsa. E ficava um pouco mais adiante aonde estava o verdadeiro navio afundado. Eles, através de um mapa, eles chegam até lá, descobrem onde está essa verdadeira fonte, e aí eles veem que a água brilha, que tem uma certa micro-organismos naquela água, uma coisa esquisita. Mas quando eles estão prestes a esperar, eles estão fazendo tudo isso agora porque o tal do cometa ia passar novamente. Então a perspectiva é que as águas do rio baixassem e eles encontrariam ali o navio e o tesouro. Então eles estão ali justamente nesse momento, só que eles são... Tem até umas cenas aqui, ó, bem Indiana Jones, ó, lembra bastante. Apesar de ser bem antes de Indiana Jones, essa história aqui é de 1980. Então bate mais ou menos, né? Mas com certeza anterior. Aí eles estão lá buscando o tesouro e eles são interpelados por uma outra equipe de caçadores de tesouro. Esses caras chegam lá e eles também têm um outro estudioso aqui de caçadores de tesouro, que é esse personagem que está aqui, e ele diz que eu estava também de olho nesse tesouro, só que você roubou o mapa, né? Fala pro Digging Bill. Você roubou o mapa lá da biblioteca e agora a gente veio seguindo vocês para poder chegar até a verdadeira o local onde está o navio afundado. E aí está formada a confusão, parece que os caras vão matar o Chico e o Digging Bill, aí quem chega? O Zagor, para poder salvar a galera. Aí há uma cena de luta, né? O Zagor acaba se livrando lá de todos os malfeitores, inclusive do professor, que depois acaba cedendo e entrando para a equipe, vamos dizer assim. O Zagor acaba convencendo ele, vamos trabalhar em equipe, a gente acha o tesouro. O Zagor meio desconfiado disso tudo, né? Então o professor lá acaba concordando em fazer parte da equipe ali do Zagor e da galera. Então eles vão brindar com um uísque esperando chegar o tal do cometa e eles recuperarem o navio. Só que aí o cara bota um sonífero lá no uísque e na hora de brindar, eles estão quase brindando, aí houve um barulho. O Chico e o Digging Bill bebem o uísque, o professor só finge que bebe e o Zagor, na hora que vai beber, escuta esse barulho e vai atrás para ver o que aconteceu. Aí ele é um texugo, não é nada demais, um animal, mas ele acaba não bebendo o uísque envenenado lá com o sonífero. Na hora que o cometa vai passar, o professor acorda, levanta, os outros dois estão mortos lá de sono, e o Zagor vai devagarzinho para ver o que aconteceu, vai atrás dele. E aí, cara, o cara entra em frenesi, ele fica louco, ó. Ele vendo aquela cena lá do cometa voltando e realmente aquilo funciona, o rio entra em polvorosa. Aí o Zagor tá lá atrás vendo, caraca, o que é isso? Fica também bolado com aquela situação. O navio sobe, né? Aí o professor atravessa o rio e vai para dentro do navio. O Zagor vai preocupado com ele, porque, pô, que ele deve estar podre, aquele navio vai acabar caindo na cabeça dele e vai morrer. Aí o Zagor vai atrás dele, ele tá lá, entra no porão do navio, vai atrás, realmente tem o tesouro lá, e o Zagor vai seguindo. Só que aí que o negócio fica bizarro, cara. Quando eles estão lá e tem uma luta entre o professor e o Zagor, o professor está prestes a atacar o Zagor fica assustado com aquilo, ele arranha o rosto do Zagor aqui durante a luta. E aí quando ele está prestes a atacar o Zagor, ele sente uma pontada por trás, uma espada assim por trás, e ele cai morto. Aí o Zagor, assustado, quando vai ver, cara, a tripulação zumbi. Olha só, de onde que você podia esperar isso, né? Do nada vem a tripulação do navio que estava morta lá, jogada no convés, volta como zumbis, aí ataca o Zagor, e aquela luta é uma loucura, e tesouro, e não sei o que. O Zagor não consegue, nada dá certo contra os zumbis, né? Ele soca, ele atira, os caras não param, né? Aí durante a luta o Zagor pega um lampião que ele estava usando para iluminar o caminho e joga num desses zumbis. Aí o zumbi pega fogo e isso para eles. Aí o Zagor vai, a duras penas consegue sair ali daquele local, do convés, embaixo, né, do porão do navio, né? Consegue chegar até o convés, mesmo assim ali mais luta, mais zumbi. Aí só que o fogo começa a se alastrar, pega em todos os zumbis, né? Pega no navio também, e o Zagor consegue então finalmente fugir dali. Só que aí o navio, o tesouro e tudo mais vai para o espaço, né? Pega fogo e afunda de vez. E aí, como o cometa já está acabando sua passagem, o navio volta a afundar, né? E acaba para sempre essa história. E eles usam até quadros maiores aqui, quase splash pages, que não é uma coisa muito comum nos quadrinhos da Bonelli, né? E aí a história termina assim, o Chico e o Digging Bill acordam, vem o Zagor lá todo machucado. O que houve só? Não vou nem falar o que houve, foi um negócio tão bizarro.
mas ó, esquece tesouro, esquece navio, vamos viver nossa vida aqui em Darkwood, que o que importa aí tem hora que ele é meio naturalista, né? Olha que bonito, é o sol, a natureza, isso que realmente importa. Tesouro, pra que tesouro? E assim acaba essa primeira edição do Zagor, um personagem que eu sei que tem muitos fãs no Brasil e continua. Lá na Itália estão lançando agora uma série nova dele chamada Darkwood Novels. E aí o traço todo mais, né, com os desenhistas mais atuais, a diagramação mais moderna. E aí você pode conferir essas novidades aí do Bonelli, tudo na Itália por enquanto, né? Mas pode ter um preview, um gostinho do que está sendo produzido lá. Realmente os caras mandam muito bem, os italianos sabem do traçado, né, cara? Falou? Ó, espero que esse vídeo tenha servido para apresentar o Zagor para quem ainda não conhece. Eu sei que tem muita gente com preconceito com o quadrinho da Bonelli ainda, por ser preto e branco, por ser de faroeste, por ser em formatinho. Ó, se livra desse preconceito, porque estão deixando de ler boas histórias, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia até agora aqui nesse vídeo. Se você puder compartilhar o vídeo, apresentar o canal para alguém, eu agradeço muito. Quanto mais abelha, mais mel, tá bom? Vamos crescer juntos. E lembrando que o curso de desenho é online, eu não falei no começo do vídeo, mas estou falando agora. Se você quiser estudar desenho comigo, aqui na descrição do vídeo tem como, tá bom? Fiquem com Deus, se cuide, até o próximo Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau!